Bem-vindos ao Eterno Pesadelo. Hoje trago mais histórias de terror que vai te fazer duvidar do que é real e do que vive apenas nas sombras. Apague as luzes, coloque os fones e prepare-se. Quando recebi o convite da minha ex-cunhada, confesso que hesitei. Marta e eu sempre nos demos bem, mesmo depois que meu irmão se separou dela. Mas o tempo passou e o contato virou apenas mensagens ocasionais. Então, quando ela me ligou dizendo que tinha se mudado para o interior da Bahia, para uma cidade chamada São Félix do Coribe, e queria que eu fosse conhecer a nova casa, algo dentro de mim relutou. Ainda assim aceitei. Talvez fosse curiosidade, talvez culpa. Saí de Barreiras no início da tarde, dirigindo devagar pela estrada longa e quase deserta. O calor era sufocante e o sol parecia grudar no para-brisa. À medida que o carro avançava, a paisagem mudava. Campos secos, algumas árvores retorcidas e o vento quente batendo no rosto. Não sei explicar porquê, mas desde que passei a placa da cidade, senti o ar diferente, mais pesado, como se algo me observasse. Quando cheguei à casa, já era quase noite. Marta me esperava no portão com um sorriso cansado. "Achei que você não vinha mais", disse ela. Quase desisti. A estrada tá um inferno. Ela riu, mas notei que seu semblante estava abatido. Os olhos fundos, as olheiras profundas, o corpo mais magro. A casa ficava num terreno grande, cercado por muros rachados e um portão de ferro enferrujado. Assim que pisei ali dentro, um arrepio subiu pela minha nuca. Era como se o ar tivesse eletricidade, uma vibração negativa difícil de explicar. A fachada era bonita, mas antiga. As janelas tinham vidros manchados e as portas rangiam como se reclamassem. Por dentro, o lugar era silencioso demais. O som dos meus passos ecoava nas paredes. "Ainda estou terminando a limpeza", disse Marta, tentando justificar o cheiro de mofo. "Tudo bem, a casa é grande", respondi, tentando ser simpático. Durante o jantar, ela falou sobre como a casa era barata e sobre o quanto gostava da cidade. Mas havia algo estranho no tom de voz dela. Era como se não estivesse convencida do que dizia. "Os vizinhos são quietos", comentou. "Ninguém sai muito à noite. Dizem que a energia daqui é meio pesada." Rimos, mas foi um riso forçado. Depois do jantar, fui ao banheiro e notei algo estranho no espelho. Estava coberto por uma camada de poeira, mas havia marcas de dedos nele. 5 dedos longos, finos, marcados de forma profunda. Pensei que fosse de Marta, mas a diferença de tamanho me chamou a atenção. Apaguei a luz e voltei para o quarto, tentando não pensar nisso. Mais tarde, fui até o quintal fumar um cigarro. O luar iluminava o terreno e o vento fazia as folhas secas se arrastarem pelo chão. Nos fundos percebi um pequeno galpão trancado com correntes. O cadeado era novo, mas a madeira da porta estava marcada. Parecia que alguém havia tentado forçar a entrada. Um cheiro azedo, quase metálico, vinha dali. Aproximei-me, mas quando me inclinei para observar melhor, uma tontura me tomou. O ar ficou pesado e juro que ouvi vozes sussurrando do outro lado. Recuei. Meus pelos do braço se eriçaram e senti um calafrio profundo. Voltei para dentro. Marta já estava indo dormir. "Fica à vontade", disse. "O quarto de hóspedes é no final do corredor. O corredor era longo e mal iluminado. Deitei na cama, mas o sono não vinha. O relógio marcava pouco mais de 1 da manhã, quando ouvi passos. Lentos, arrastados, vieram se aproximando até pararem bem na frente da minha porta. "Marta!", chamei. Silêncio. O coração batia forte. Então, 3 batidas ecoaram na madeira. Toquei na maçaneta, abri devagar, nada. O corredor vazio, apenas o som distante de um relógio na sala. Deitei de novo, mas fiquei acordado até o sol nascer. Na manhã seguinte, comentei com Marta sobre o barulho. Ela riu, meio nervosa. "Essa casa tem seus ruídos, às vezes é o vento, as madeiras, nada demais." Assenti, embora soubesse que não era só o vento.
Passei o resto da manhã explorando o quintal. De perto, percebi que o galpão estava pior do que lembrava. As correntes brilhavam ao sol e na base da porta havia marcas vermelhas. Me agachei. Era uma substância grossa, escura. Pensei em ferrugem, mas o cheiro era de sangue velho. Marta me chamou da varanda. "Tá tudo bem aí?" "Tá sim. Só olhando o galpão?" "Nem perca tempo. Dizem que os antigos donos guardavam coisa ruim aí dentro." "Que tipo de coisa ruim?" perguntei. "Ah, ninguém fala direito. Só que um casal morava aqui e... Bom, foram mortos durante um assalto." Ela entrou e mudou de assunto. Mas aquilo ficou na minha cabeça o dia todo. Quando Marta saiu à tarde para resolver algo na cidade, a curiosidade me venceu. Peguei um martelo e fui até o galpão. Bati algumas vezes no cadeado até ele ceder. A porta rangeu quando a abri e um cheiro insuportável de podridão me atingiu. Tapei o nariz e entrei. O interior era pequeno e escuro. O chão estava coberto por manchas secas, escuras, espalhadas. Entre elas, fotos antigas de um casal, homem e mulher sorridentes, na frente da mesma casa onde eu estava. Mas o estranho era que o sangue parecia recente sobre as fotos, ainda úmido. E o mais aterrorizante, no canto das imagens, o fundo estava borrado, mas parecia haver uma sombra observando. Virei para sair, mas algo me fez parar. As fotos estavam diferentes. Agora, o casal aparecia de pé, atrás de mim, dentro do galpão. O homem tinha metade do rosto destruído. A mulher, um corte profundo no pescoço. Soltei as fotos e corri, tropeçando, o coração disparado. Quando saí, o dia parecia mais escuro, como se o sol tivesse perdido força. Corri para dentro da casa, tremendo. E foi ali que eu os vi novamente. No sofá da sala, sentados lado a lado, estavam o mesmo homem e a mesma mulher das fotos. Cobertos de sangue, imóveis, me olhando com olhos mortos e expressão de raiva. Eu congelei. A mulher moveu a cabeça lentamente, o pescoço estalando. "Você não devia estar aqui", disse ela numa voz rouca, quase um gemido. Dei um passo para trás, tropecei numa cadeira e caí. Quando olhei de novo, eles haviam sumido. A sala estava vazia, mas o ar ainda pulsava, como se algo permanecesse ali comigo. Corri até o quarto, peguei minhas chaves e saí. O sol queimava, mas o calor era melhor do que o frio gelado que a casa exalava. Antes de sair pelo portão, olhei uma última vez. As janelas, que antes estavam fechadas, agora estavam todas abertas. E na janela do quarto onde eu dormira, vi uma figura pálida, com o rosto coberto de sangue, me observando. Ela levantou um dedo diante dos lábios e fez sinal de silêncio. Entrei no carro tremendo, dirigi sem olhar para trás. Mas quando o asfalto começou a se afastar e a casa sumia no retrovisor, uma parte de mim precisou olhar novamente. E lá estava ela, a mulher ensanguentada ainda na janela, sorrindo. Um sorriso largo, doente, que parecia se estender além da pele. Parei o carro no acostamento. As mãos tremiam, o corpo inteiro suava frio. O cheiro de ferrugem continuava nas minhas roupas. E pela primeira vez na vida, eu tive certeza de que algumas casas não querem ser habitadas. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, no quarto do hotel em Correntina, alguém bateu 3 vezes na minha porta. O mesmo som da noite anterior. Naquela noite, eu estava no quarto simples de um hotel em Correntina. As paredes eram finas, o ventilador fazia um ruído monótono e o som distante de carros na rodovia mal chegava aos meus ouvidos. Deitei exausto, mas o corpo ainda estava em alerta. As imagens da casa não saíam da minha cabeça. O galpão, o sangue, o casal no sofá. Tentei me convencer de que tudo fora fruto da exaustão, do calor, da minha imaginação. Mas então as 3 batidas vieram. Secas, precisas, exatamente iguais às da noite anterior.
Levantei devagar, sentindo o coração disparar. Olhei pela fresta da porta. Ninguém. Apontei o olho pelo olho mágico e congelei. Do outro lado estava Marta. Ou pelo menos parecia ser ela. Os cabelos estavam molhados, grudados no rosto, os olhos, muito abertos, refletiam a luz fraca do corredor. A boca tremia e gotas vermelhas escorriam pelo queixo. "Arnaldo, me ajuda", murmurou. Antes que eu reagisse, o corredor escureceu e a imagem desapareceu como fumaça. Fechei a porta com força e recuei até o canto do quarto. Tentei ligar para ela. Nenhum sinal. O telefone só emitia estática, como se estivesse fora de área. Olhei pela janela. A cidade dormia, mas lá fora, sob o poste apagado, duas figuras estavam de pé, imóveis, um homem e uma mulher. Mesmo de longe, reconheci os rostos cobertos de sangue. Eles me observavam silenciosos. Corri até a recepção, mas não havia ninguém no balcão. Toquei a sineta, chamei. Nada. A cidade inteira parecia ter sumido. Quando voltei para o quarto, o espelho do banheiro estava completamente embaçado e palavras começaram a se formar nele, como se fossem escritas de dentro. "Você os viu." Senti as pernas fraquejarem. Peguei minha mala e saí correndo. Dirigi de volta para São Félix, como se algo me puxasse para lá. Talvez medo, talvez culpa. Eu precisava ver se Marta estava bem. A estrada estava deserta. O rádio do carro ligou sozinho, chiando estática. Entre o ruído, uma voz fraca sussurrava meu nome. "Arnaldo, volta." Quando cheguei à cidade, o céu estava coberto de nuvens negras. O portão da casa de Marta estava entreaberto. As luzes da varanda piscavam e a porta da frente balançava com o vento. Gritei seu nome, entrei. Nada. O silêncio era denso, sufocante. No chão da sala, vi as mesmas fotos que tinha encontrado no galpão, espalhadas novamente. Mas agora, em cada uma delas aparecia eu, ao fundo dentro da casa. Em uma foto eu estava na varanda, em outra olhando o portão. E na última eu estava entre o homem e a mulher, com a mesma expressão deles. Olhos mortos e pele acinzentada. O ar ficou gelado. Um vento forte veio do corredor, apagando as luzes. No breu, ouvi passos lentos, arrastados, vindo em minha direção. A cada passo, um gemido baixo se misturava ao som. Peguei a lanterna do celular e iluminei. Lá estavam eles. O casal. A mulher tinha o rosto pálido e os lábios costurados com linha preta. O homem segurava algo nas mãos, uma faca enferrujada. Eles andavam em sincronia, um espelho do outro, arrastando os pés sobre o chão de madeira. Tentei correr, mas algo me segurou o tornozelo. Olhei para baixo. Uma mão saía do assoalho, segurando firme. Chutei, me soltei, corri até o quarto de hóspedes. Tranquei a porta, o peito queimando. Do outro lado, batidas começaram. 3 vezes, sempre 3. Depois, silêncio. Respirei fundo e encostei o ouvido na madeira. Nada. De repente, ouvi um sussurro dentro do quarto. "Você não devia ter voltado." A lanterna iluminou o espelho da penteadeira. E lá estava Marta, atrás de mim, refletida. Mas quando virei, não havia ninguém. O reflexo, porém, continuava ali, olhando direto nos meus olhos. E então ela falou, mas sua boca não se mexia. "Eles me fizeram ficar. Agora você também vai." Senti o chão tremer. As paredes pareciam respirar, inflando e contraindo. As fotos começaram a cair do teto, como se fossem empurradas de cima. Corri para fora do quarto, tropeçando nas escadas. O corredor estava cheio de sombras que se moviam. Sombras que se arrastavam rápido demais para serem vistas por completo. Cheguei à cozinha e vi a porta dos fundos aberta. O galpão. Mesmo à distância, dava para ouvir algo lá dentro. Vozes, murmúrios, lamentos. Não sei explicar porquê, mas eu precisava ir até lá. Talvez para acabar com aquilo, talvez por puro desespero. Caminhei devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando atravessei a porta, o cheiro de sangue e ferro me envolveu como um manto.
As correntes que antes prendiam o galpão estavam quebradas, caídas no chão. Lá dentro, o casal me esperava. Mas algo estava diferente. Agora havia 3 corpos pendurados por ganchos. Um homem, uma mulher e uma figura que de longe parecia Marta. Aproximei-me tremendo. Os olhos dela se abriram de repente. "Por que voltou, Arnaldo?" sussurrou. O sangue escorria do canto de sua boca. Tentei tocá-la, mas o chão do galpão se abriu sob meus pés. Caí. Por alguns segundos, tudo foi escuridão. Quando abri os olhos, estava novamente na sala. Mas agora as paredes estavam cobertas de sangue e as janelas lacradas com tábuas. O relógio da parede girava ao contrário. E no sofá, eu mesmo estava sentado. O outro eu levantou devagar, com o olhar vazio. Sorriu. "A casa escolhe quem fica", disse. E nesse instante senti algo rasgar meu peito por dentro. O ar ficou pesado e uma dor aguda atravessou meu corpo. Meu reflexo, ou seja lá o que fosse, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. O toque era frio, gelado como metal. A visão começou a escurecer. As vozes voltaram, sussurrando meu nome em coro. Tudo ao meu redor se dissolvia. Eu não sabia mais o que era real. Antes de desmaiar, vi o casal novamente. O homem com a faca, a mulher costurada. Atrás deles, Marta, pálida, com os olhos totalmente brancos. "Agora você entende", disseram. "Quem entra, não sai." Quando despertei, estava no carro, estacionado na frente da casa. O sol brilhava, as janelas estavam fechadas, o portão trancado, como se nada tivesse acontecido. Olhei no espelho retrovisor. Meu rosto estava pálido, os olhos fundos e havia marcas vermelhas no meu pescoço como dedos. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, tremendo. "Você gostou da casa?" Era a voz de Marta. Mas antes que eu respondesse, ela riu. Uma risada que não parecia humana, misturada com gemidos e estática. Desliguei, arranquei com o carro e dirigi sem olhar para trás. Hoje, já faz uma semana desde aquele dia. Voltei para minha cidade, mas o cheiro de sangue ainda está nas minhas roupas. O espelho do meu quarto, às vezes, reflete alguém atrás de mim. E todas as noites, à mesma hora, ouço 3 batidas na porta. Tentei denunciar, contar a alguém, mas ninguém acredita. A polícia foi até a casa, dizem que não encontraram ninguém chamada Marta morando lá. Segundo o registro, a propriedade está abandonada desde 2018, depois que um casal foi morto a facadas durante um assalto. Desde então, dizem que quem entra nunca mais é o mesmo. E eu sei que eles ainda estão comigo, nos reflexos, nos sonhos, no som das batidas que voltam toda madrugada, porque no fundo acho que a casa não me deixou sair. Ela apenas me deixou ir embora por fora. Por dentro, eu ainda estou lá. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil, mas aquele lugar, aquele maldito hospital, mudou completamente o que eu acreditava sobre medo. Tudo começou com uma simples excursão escolar. O professor de história, o velho Geraldo, disse que a visita ao Hospital Psiquiátrico São Bento seria uma experiência educativa sobre o tratamento da saúde mental no século passado. Mas bastou o ônibus parar diante do portão enferrujado para eu saber que nada de educativo sairia dali. A fachada do prédio era um esqueleto de concreto. As janelas estavam quebradas e o letreiro, torto e coberto de ferrugem, mal deixava ver o nome do hospital. O ar era pesado, como se algo invisível se arrastasse entre as paredes. Eu estava com Marcos e Mauro, meus parceiros de sempre. A gente ria, fazia piada, fingia coragem. No fundo, ninguém queria demonstrar medo, ainda que ele estivesse ali, nos cercando desde o momento em que descemos do ônibus. O guia era um homem magro, de rosto abatido, com uma voz lenta e seca.
Ele contou que o hospital funcionou até os anos 90 e que ali dentro muita gente morreu em tratamentos experimentais. Alguns pacientes nunca foram encontrados, ele disse. Alguns colegas riram nervosos, outros olharam para o chão. Eu apenas respirei fundo e segui com o grupo, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha nuca. O corredor principal era longo, estreito e abafado. As lâmpadas piscavam, lançando sombras que pareciam se mover sozinhas. O chão rangia sob nossos passos, e o cheiro de mofo se misturava a algo metálico como sangue antigo. Enquanto o guia falava sobre choques elétricos e isolamento, percebi uma maca encostada na parede. As correias de couro ainda estavam presas. Toquei uma delas, fria como gelo. Cara, isso aqui é bizarro, murmurei. Relaxa, Jorge, disse Marcos rindo. Quer apostar que tem fantasma aqui? A gente continuou explorando até chegar a um portão trancado por correntes. Uma placa pendurada dizia: Bloco D, acesso restrito. O guia parou e explicou que aquele setor havia sido interditado, porque era onde ficavam os pacientes considerados perigosos. Disse que ninguém devia entrar ali sob hipótese alguma. Na hora, eu juro que pensei em obedecer, mas bastou o grupo se afastar para Marcos cochichar. E se a gente for dar uma olhada? Mauro arregalou os olhos. Tá louco, cara. O professor vai matar a gente. Eu tentei disfarçar a curiosidade, mas o proibido sempre chama mais forte. Só uma espiadinha, respondi. Esperamos o momento certo. Quando o guia e o professor estavam distraídos, voltamos sozinhos pelo corredor. As lâmpadas tremulavam. O vento sussurrava pelos buracos das janelas. Empurrei a porta com cuidado. Estava apenas encostada. O som que fez quando abriu, aquele estalo agudo de ferrugem e metal, pareceu ecoar por todo o hospital. Entramos. O bloco D era diferente do resto. O ar era mais frio e o cheiro era insuportável. Uma mistura de podridão e desinfetante velho. As paredes tinham marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado rasgar o reboco com as próprias mãos. As portas dos quartos estavam numeradas, 01, 02, 03, e assim por diante. De dentro de alguns vinham sons baixos, risadas, talvez gemidos. Isso é o vento, né? Perguntou Mauro, tenso. Claro, menti. Eu também estava ouvindo. Só não queria acreditar. Continuamos andando, filmando tudo com o celular. As câmeras mostravam mais escuridão do que luz, e a cada passo eu sentia como se algo nos observasse. Num dos quartos havia desenhos nas paredes, figuras humanas sem rosto e frases escritas com algo que parecia ferrugem. Ele está aqui. O padre mente. Não abra a porta 11. Marcos riu nervoso. Caramba, isso aqui é perfeito para um vídeo de terror. Mas Mauro respondeu quase sem voz. A gente devia ir embora. Eu devia ter ouvido ele. No fim do corredor havia uma porta diferente, de madeira escura, toda arranhada. Acima dela, pintado em vermelho. Quarto 11. Proibido entrar. Um vento frio passou por nós, mesmo sem janelas abertas. Só uma olhada, disse Marcos. Depois a gente vaza. Empurrei a porta. O ar dentro era congelante. Um frio que parecia vir do chão, como se o concreto respirasse. O celular tremeu na minha mão. A lanterna revelou duas figuras, um homem e um padre. O homem estava sentado numa cadeira, vestindo uma roupa hospitalar suja. Tinha a cabeça baixa e os pulsos marcados por algo que parecia correntes. O padre estava de pé, de costas para a gente, segurando um crucifixo. Nenhum deles se movia. Senhor, chamei com a voz falhando. Nada. Vamos embora, Jorge, sussurrou Mauro. Mas antes que eu desse um passo atrás, o homem levantou lentamente a cabeça. Seus olhos eram fundos, escuros, e sua boca se abriu num sorriso. Jorge, ele disse. Eu congelei. Marcos, continuou. Marcos empalideceu. Mauro, completou. O coração disparou.
Como ele sabe nossos nomes? Perguntei gaguejando. O padre, imóvel até então, virou-se devagar. O rosto estava coberto de sombras, mas eu juro que vi seus olhos, amarelos, brilhando como brasas. Ele ergueu o crucifixo e murmurou algo numa língua que eu não entendi. Depois disse, num sussurro arranhado, "Vocês não deveriam estar aqui." As luzes do corredor apagaram na mesma hora. Tudo ficou preto. O som que veio em seguida foi um grito, longo, humano e distante, como se viesse das paredes. A lanterna piscou várias vezes. Numa delas, vi o homem da cadeira de pé, com a cabeça torta, vindo em nossa direção. Na outra piscada, ele estava mais perto. Na terceira, quase ao meu lado. Corremos. O corredor parecia não ter fim. As portas batiam sozinhas, ecoando. Eu ouvia passos atrás de mim, pesados, arrastados. "Para onde a gente vai?" gritou Mauro. "Segue a luz", respondi, ofegante. Quando chegamos ao portão de ferro, ele estava trancado. A gente via o grupo do outro lado, mas as vozes soavam distorcidas, como se viessem debaixo d'água. Marcos começou a socar o portão, gritando, "Abre! Pelo amor de Deus!" De repente senti uma mão fria no meu ombro. Virei achando que era Mauro, mas era ele. O homem do quarto estava a menos de 1 palmo do meu rosto. O cheiro que vinha dele era podre, de coisa morta há muito tempo. "Eu esperei vocês", ele disse com um sorriso grotesco. Antes que eu reagisse, as luzes do corredor se acenderam de uma vez. O professor apareceu gritando, "O que vocês estão fazendo aqui?" Olhei para trás. O homem e o padre tinham sumido. O quarto estava vazio, as paredes limpas. Nada. Nem sangue, nem símbolos, nem cheiro. Era como se nada tivesse acontecido. Fomos arrastados de volta para o ônibus, sob um sermão que eu nem escutei direito. Meu corpo tremia e eu mal conseguia falar. Marcos ainda segurava o celular. No caminho de volta, ele mostrou a gravação. O vídeo começava normal, com a gente entrando no corredor, rindo, fazendo piada. Mas na parte final, algo mudou. O áudio ficou cheio de estática e uma voz, quase inaudível, sussurrava os nossos nomes. No último segundo, antes da tela ficar preta, aparecia o rosto do homem, pálido, imóvel, olhando direto para a câmera e dizendo, "Ainda não acabou?" Durante o caminho de volta, ninguém disse uma palavra. O ônibus seguia em silêncio e cada sacolejo parecia um aviso. Eu olhava pela janela, tentando não encarar o reflexo, porque por um instante, juro, achei que vi alguém sentado atrás de mim. Uma voz masculina repetia algo em latim. Pausei o vídeo. "Apaga isso, cara." "Tá maluco?" Ele respondeu. "É a melhor gravação que já fizemos." "Marcos, eu tô falando sério. Apaga." Ele bufou e guardou o celular, mas percebi que não me ouviu. Quando cheguei em casa, o céu já estava escuro. O vento soprava forte e até o portão de ferro da entrada rangia como o do hospital. Minha mãe perguntou se eu estava bem. "Tô, só cansado", menti. Mas algo em mim não parava de tremer. Tomei banho com a sensação de que alguém me observava do corredor. Dormir foi impossível, mesmo com todos os alunos na frente. Fechei os olhos, respirei fundo e quando abri de novo, o banco estava vazio. Marcos quebrou o silêncio. "O vídeo não tá normal." Ele mostrou o celular de novo e eu percebi que o arquivo havia se alterado sozinho. Agora havia ruídos, gemidos e uma voz. Cada vez que fechava os olhos, eu via aquele homem e o padre parados me encarando. Às vezes, acordava com o som de sussurros vindo debaixo da cama. Na manhã seguinte, fui para a escola tentando agir normal. Marcos parecia animado, mas Mauro estava pálido. "Sonhei com ele", disse Mauro, me puxando num canto. "O homem do quarto. Ele me chamou pelo nome. Eu também sonhei", confessei. "Ele estava na minha casa."
Marcos deu risada, tentando disfarçar o medo. Vocês estão deixando a imaginação mandar. Mas quando o sinal tocou, ele me mostrou algo que me gelou o sangue. No braço dele havia marcas, como se unhas tivessem arranhado a pele. 4 riscos fundos, paralelos, avermelhados. Acordei com isso, disse ele, a voz trêmula. E o vídeo? Não quero apagar. Depois da aula, fomos para a casa de Mauro. Decidimos assistir juntos para entender o que estava acontecendo. Ligamos o celular dele na TV. O vídeo começou normal, com as nossas risadas ecoando pelo corredor escuro. Depois, a imagem ficou turva, como se tivesse sido filmada debaixo d'água. Na parede atrás de nós, começaram a aparecer sombras. Figuras humanas presas, contorcendo-se como se tentassem sair. De repente, o homem da cadeira apareceu novamente, agora olhando direto para a câmera, e a voz dele, fria e arrastada, disse: "Vocês abriram a porta. Agora ela nunca mais fecha." A TV desligou sozinha. O ar ficou gelado. Mauro começou a chorar, dizendo que sentia alguém respirando perto dele. Marcos se levantou e chutou o aparelho, tentando quebrar o medo com raiva. "É só um vídeo!" gritou. Mas antes que terminasse a frase, o som de uma batida veio da porta dos fundos. 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. Ninguém se moveu. Mauro foi o primeiro a correr para a janela. Lá fora, o quintal estava vazio, só que havia pegadas na terra molhada, 3 pares entrando e um quarto saindo. A casa ficou em silêncio. De repente, o celular de Marcos vibrou. Uma nova notificação. Era o mesmo vídeo, reenviado automaticamente. Mas agora, no final, havia algo novo. Uma frase em letras brancas aparecia sobre a imagem escura. "Voltem para o quarto. Isso é alguma pegadinha", disse ele nervoso. "Não é", respondi. "Ele quer que a gente volte." "E se a gente não for?" Eu olhei para Mauro. Ele tremia, os olhos fixos em um ponto atrás de mim. "Mauro!" Ele apontou para o espelho da sala. No reflexo, havia 4 pessoas. O pânico tomou conta. Saímos correndo dali, cada um para um lado. Em casa, tranquei todas as portas e janelas. Mas os ruídos começaram de novo. Passos no corredor, respiração atrás da porta do meu quarto, correntes. Peguei o celular para ligar para Marcos. Ele atendeu sussurrando: "Jorge, ele está aqui." Antes que eu dissesse qualquer coisa, ouvi um grito e a ligação caiu. Tentei ligar para Mauro, mas a chamada nem completava. Naquela noite, não dormi. Fiquei encostado na parede, segurando um crucifixo. A cada minuto, a sensação de que não estava sozinho aumentava. Na manhã seguinte, Marcos não apareceu na escola. Mauro também não. Fui até a casa deles. A de Marcos estava aberta, tudo revirado, as paredes riscadas com as mesmas frases que vimos no hospital. "O padre mente." Quarto 11. E em uma delas, escrito com o que parecia sangue, havia uma frase nova: "Um já está comigo." Quase vomitei. Corri até a casa de Mauro, mas lá encontrei apenas a mãe dele, chorando, dizendo que o filho tinha desaparecido durante a madrugada. Tentei contar o que aconteceu, mas ela não acreditou. Voltei para casa andando, sem sentir o chão. Quando fechei a porta do meu quarto, vi o celular em cima da cama. Ele estava ligado, reproduzindo o vídeo sozinho. No início, era tudo igual, mas dessa vez eu não estava com Marcos e Mauro. Era só eu e o homem do quarto. Ele sorria e dizia: "Agora é sua vez, Jorge." O vídeo travou. A tela ficou preta. De repente ouvi a voz dele, não no celular, mas dentro do quarto. Eu disse: "Ainda não acabou." O crucifixo caiu da minha mão. A lâmpada piscou. E ali no espelho vi os 3. O homem, o padre e Marcos, parado atrás de mim, com o rosto pálido e os olhos completamente pretos. Corri. Saí de casa descalço, sentindo o ar gelado cortando o rosto. Só parei quando cheguei ao portão do hospital. Ele estava aberto. A placa ainda dizia:
fechado para visitação. Mas a corrente no chão, quebrada, parecia me esperar. A voz ecoou de novo. Volte para o quarto. E eu voltei. O corredor estava igual. O mesmo mofo, o mesmo frio, o mesmo silêncio que parecia respirar. As luzes piscavam. A cada passo, eu via vultos se movendo nos cantos. Cheguei à porta do quarto 11. Ela estava entreaberta. Dentro, o padre me esperava. De costas, murmurando orações invertidas. Eu vim, falei, quase sem voz. Ele se virou devagar. Você veio terminar o que começou. Atrás dele, o homem da cadeira se levantou. Seus amigos entenderam tarde demais, disse ele. Mas você veio por vontade própria. Tentei correr, mas não consegui. Era como se o chão me puxasse para baixo. As luzes se apagaram de novo e uma dor aguda tomou minha cabeça, como se algo estivesse me rasgando por dentro. A última coisa que ouvi foi o som do padre dizendo: "O quarto precisa de 3, agora está completo." Acordei em uma maca no mesmo hospital. O teto era o mesmo, mas agora as paredes estavam limpas. Uma enfermeira se aproximou sorrindo. "Bom dia, Jorge. Você dormiu bem?" "Onde eu tô?" "Está tudo bem. Você teve um surto, mas logo vai se recuperar." Olhei em volta. No quarto ao lado, vi 2 pacientes. Um com o rosto virado para a parede, outro murmurando orações, Marcos e Mauro. Gritei, mas a enfermeira apenas aumentou a dose do soro. "Descanse, querido." Antes de apagar, vi o reflexo do vidro na janela. Atrás de mim, o homem da cadeira sorria. Desde moleque, sempre fui grudado nos mesmos 2 amigos. A gente cresceu junto no mesmo bairro, compartilhando os mesmos gostos e as mesmas maluquices. Gostávamos de explorar lugares abandonados, pescar em rios afastados e caçar pequenos animais na mata. Era o tipo de amizade que se fortalece no silêncio e no companheirismo, onde não precisávamos de muito para estar felizes. Só a companhia uns dos outros. Com o tempo, a vida foi levando cada um para um lado, mas nunca perdemos o contato. Quando surgia uma oportunidade, nos reuníamos para reviver aquela sensação de aventura que nos acompanhava desde a infância. Foi assim que nasceu a ideia de sair para caçar numa manhã de sábado. O dia estava abafado e o mato parecia chamar a gente, como se guardasse segredos esperando para serem descobertos. Nos encontramos cedo, carregando mochilas com mantimentos, facões e uma velha espingarda de pressão. A intenção nem era a caça em si, mas a experiência de estar juntos, afastados da correria da cidade. Ríamos, fazíamos piadas sobre quem iria tropeçar primeiro e lembrávamos das histórias antigas que sempre nos faziam gargalhar. O caminho era longo, mas a sensação de liberdade fazia cada passo valer a pena. O cheiro da terra molhada pela chuva da noite anterior era forte, e os raios de sol atravessavam a copa das árvores como lanças douradas. Andávamos devagar, atentos aos sons do mato. O canto dos pássaros, o estalar de galhos secos e o zunido de insetos compunham a trilha sonora do nosso passeio. O silêncio entre uma conversa e outra era confortável, como se estivéssemos exatamente no lugar certo. Depois de algumas horas, paramos para descansar perto de um riacho. A água corria clara e aproveitamos para encher nossas garrafas. Ficamos ali, conversando sobre o passado e os planos para o futuro. Falávamos de trabalho, de família, de sonhos que ainda pareciam distantes. Era engraçado como, mesmo adultos, ainda carregávamos dentro de nós aquela chama de garotos aventureiros. Retomamos o caminho, adentrando ainda mais na mata fechada. Foi então que percebi algo diferente no ar. Um cheiro estranho começou a se misturar ao frescor do verde. Não era o odor natural de folhas úmidas ou de animais. Era algo mais pesado, mais azedo, que fez nosso riso cessar de repente. Olhei para os meus amigos e percebi que eles também tinham notado.
Tentamos ignorar, acreditando que pudesse ser algum animal morto na região. Era comum encontrar carcaças deixadas para trás por predadores ou mesmo bichos que não resistiam às doenças. Mas à medida que avançávamos, o cheiro ficava mais intenso, mais difícil de suportar. Era como se o próprio ar tivesse apodrecido, impregnando nossas narinas com algo perturbador. Foi então que, ao erguer os olhos, vi urubus rodando em círculos. As aves desciam em direção a um ponto mais à frente, pousando nas árvores e soltando grasnados sombrios. A cena parecia saída de um pesadelo. "Deve ser uma capivara morta", disse um dos meus amigos, tentando disfarçar o desconforto. Concordamos, mas por dentro, algo nos dizia que não era tão simples. Seguimos o rastro dos urubus, guiados pelo cheiro nauseante. O coração acelerava, como se pressentisse o que estava por vir. O mato se abria em clareiras pequenas, e cada passo parecia mais difícil. O silêncio que nos acompanhava havia se transformado em tensão. Ninguém ria mais, ninguém falava. Estávamos apenas indo, como se uma força invisível nos empurrasse para frente. Quando finalmente chegamos ao ponto, o mundo pareceu desmoronar ao nosso redor. Entre galhos secos e folhas espalhadas, havia algo coberto parcialmente por terra. Aproximamo-nos devagar, com os olhos arregalados, até que a imagem se revelou de forma cruel. Não era um animal, era um corpo humano, já em decomposição. O rosto desfigurado tornava impossível identificar quem fosse. O choque foi imediato. Um dos meus amigos deu 2 passos para trás, colocando a mão na boca para não vomitar. O outro ficou imóvel, olhando fixamente como se o cérebro não aceitasse o que via. Eu senti um frio percorrer minha espinha e minhas pernas tremeram. O silêncio da mata parecia zombar de nós, tornando o momento ainda mais sufocante e irreal. Ninguém sabia o que fazer. Ficamos alguns segundos parados, apenas respirando fundo e tentando organizar os pensamentos. Finalmente alguém disse: "Temos que chamar a polícia." Peguei o celular com as mãos trêmulas e disquei o número. Tentei explicar onde estávamos, usando pontos de referência da trilha, mas a voz do outro lado parecia tão distante quanto a realidade que vivíamos. Enquanto esperávamos, não conseguimos nos afastar. Havia algo que nos prendia ali, talvez o choque, talvez o medo. Observávamos o corpo, tentando entender como havia parado naquele lugar. Não parecia acidente. O modo como estava enterrado de forma rasa, como se alguém tivesse pressa em esconder, gritava que havia uma história macabra por trás. Era impossível não pensar em assassinato. O tempo parecia não passar. O vento balançava as folhas e os urubus observavam de cima como guardiões da morte. De repente, um estalo no mato nos fez estremecer. Viramos rapidamente, mas não havia nada. O coração disparou e a sensação de que estávamos sendo observados tomou conta. Pela primeira vez, pensei que poderíamos estar correndo perigo só por estarmos ali. Quando a polícia finalmente chegou, o alívio se misturou ao medo. Os agentes cercaram a área, afastaram-nos e começaram a analisar a cena. Faziam perguntas rápidas: como encontramos, há quanto tempo estávamos ali, se havíamos visto alguém estranho pelo caminho. Respondemos tudo, mas a verdade era que não sabíamos nada, apenas tropeçamos em um segredo enterrado na mata. Enquanto os peritos trabalhavam, olhei uma última vez para o corpo. Não conhecia a pessoa, mas uma sensação estranha me dominava, como se aquele olhar sem rosto pedisse por justiça. Meus amigos também estavam abalados. Ninguém mais falou em caçada, em risadas ou em aventuras. Aquele dia havia apagado para sempre a inocência das nossas caminhadas pela mata. Voltamos para casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A cena não saía da cabeça, o cheiro parecia impregnado na pele e o peso daquela descoberta nos acompanhava como uma sombra. A polícia prometeu investigar,
Mas a verdade é que nunca ouvimos falar do desfecho. Nenhuma notícia, nenhum nome, nenhum culpado. Apenas silêncio. Até hoje, quando lembro daquela manhã, sinto um arrepio percorrer meu corpo. O mato, que antes era nosso refúgio, se tornou um lugar amaldiçoado. Não sabemos quem era aquela pessoa, nem como chegou ali. Mas pelo estado em que encontramos, tenho certeza de uma coisa. Não foi por acaso. Foi um ato cruel, planejado, escondido sob a terra e revelado apenas pelo acaso. Eu, junto com meus amigos, me tornei parte de um segredo que jamais será esquecido. Era começo de julho quando a gente se mudou para aquela fazenda. A cidade estava ficando insuportável. Barulho demais, problema demais. Eu só queria um canto quieto para criar meu filho. A casa era velha, grande, meio caída, mas tinha espaço, tinha sossego. A gente levou umas 3 semanas arrumando tudo. Eu, o meu menino de 8 anos e só. A mãe dele, ela se foi faz tempo. O lugar era isolado. A estrada de terra acabava uns 5 quilômetros antes, depois só mato e cerca de arame. A fazenda pertencia a uns parentes distantes da minha falecida esposa. Eles deixaram pra gente quase como quem se livra de um peso. E no fundo, eu achei até bom. Sempre gostei desse silêncio meio assustador do interior. Achei que seria bom para nós dois. Nos primeiros dias, meu filho parecia animado. Corria para lá e para cá, descobrindo tudo como se fosse um pequeno explorador. Eu ficava mais na lida pesada, tentando consertar o telhado, a cerca, o encanamento. À noite, a gente jantava cedo, sem televisão, só com o barulho dos grilos e o vento no telhado. Era solitário, mas era paz. Ou pelo menos parecia ser. Na segunda semana foi quando ele me chamou. Era quase 9 da noite. Eu estava mexendo numas ferramentas no galpão quando ouvi ele gritar do quintal. "Pai!" Veio seco, rápido. Saí na hora, com a mão suja de graxa. Ele estava parado perto do velho poço, um poço de pedra, tampado com uma tampa de madeira pesada, toda torta, com pregos enferrujados e limo nas bordas. Ele apontava para o poço e tremia. "Tem alguém chorando aí dentro, pai?" Ele disse baixinho, como se tivesse medo de repetir. Eu tentei tranquilizar. Disse que não era nada, que devia ser o vento ou o bicho, mas ele insistia. "Tava chamando meu nome, pai." Falou baixinho, tipo assim, ó. "Vem me ajudar, me tira daqui." Aquilo me deu um arrepio que não sei explicar. O jeito que ele falou foi como quem ouve algo que não devia. Cheguei mais perto do poço, botei a mão na tampa, fria, meio úmida. Olhei para o meu filho, que já estava com o olho cheio d'água, e falei que ia verificar. Mas não naquela hora, já era noite e a lanterna que eu tinha não estava lá essas coisas. Levei ele para dentro, tentei distrair com um chocolate quente, mas ele só queria dormir colado em mim. E dormiu assim mesmo, encolhido como um gato assustado. Eu não consegui pegar no sono direito. Toda vez que fechava o olho, parecia ouvir um sussurro longe, como se alguém gritasse de dentro de um túnel. Mas talvez fosse só minha cabeça. No dia seguinte, fui até o poço de novo. Abri a tampa com dificuldade. Estava pesada, rangendo como se não fosse aberta há décadas. Quando consegui levantar, olhei lá para dentro. Escuro, um buraco fundo. Joguei uma pedra. Levei quase 3 segundos para ouvir o ploque da água lá no fundo. Tinha água sim, mas nenhuma voz, nenhum choro. "Viu, filho? Não tem nada aqui." Falei, tentando convencer mais a mim mesmo do que ele. Ele só ficou olhando. Não disse nada. Voltamos para casa em silêncio. E naquele dia, nada aconteceu. Achei que fosse só imaginação mesmo. Criança inventa coisa, ainda mais morando num lugar novo no meio do mato. Mas eu estava errado, tão errado. Na terceira noite eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi de novo. Mas dessa vez não foi o meu filho. Foi para mim, uma voz, baixinha, do lado de fora da janela. "Me ajuda, por favor", sussurrava. Levantei devagar, peguei a lanterna e fui até a porta. Abri.
O quintal estava escuro, só com o brilho fraco da lua. O poço parecia mais escuro do que o resto. Andei até ele. A lanterna tremia na minha mão. Parei a uns 2 metros. "Quem tá aí?" perguntei. Silêncio, mas logo depois veio outra vez. "Me tira daqui." Agora mais clara. E aí, ouvi. "Fulano." Ela disse meu nome. Meu nome. Baixo, como se já me conhecesse há muito tempo. Não sei explicar o que senti. Meu corpo gelou inteiro. Voltei para dentro sem olhar para trás. Tranquei a porta, fechei as janelas. Meu filho estava sentado na cama com o olho arregalado. Ela chamou meu nome de novo, pai. Sussurrou. A gente ficou acordado até o dia clarear. Não falamos nada. Só ficamos ali, um do lado do outro, esperando. Eu queria acreditar que era só cansaço, loucura, sei lá. No dia seguinte procurei por alguma história da fazenda. Qualquer coisa. Fui até a cidade, perguntei num mercadinho, numa lanchonete. Um velho, o dono da loja, olhou para mim e perguntou se eu estava na casa dos Rodrigues. Quando confirmei, ele ficou calado uns segundos, depois disse: "O velho Rodrigues se enforcou depois que a filha sumiu. Ninguém nunca encontrou o corpo da menina." Voltei para casa com a garganta seca. Olhei para o poço de longe. Meu filho me esperava na varanda. "Ela não chora mais, pai." Ele disse, como quem anuncia uma notícia ruim. "Ela só fica dizendo que está com frio e que está escuro lá embaixo." Minha vontade era de ir embora, largar tudo ali. Mas e se tinha mesmo alguém ali embaixo? Naquela noite, não consegui mais resistir. Fui até o poço com corda e lanterna. Meu filho ficou na porta dizendo para eu não ir. "Ela tá com raiva agora, pai. Ela tá com raiva." Ele repetia. Mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Precisava acabar com aquilo. Amarrei a corda num dos pilares do celeiro e desci. A parede era de pedra úmida, escorregadia. A lanterna iluminava mal. O cheiro era horrível. Parecia terra molhada, mofo e algo apodrecendo. Fui descendo devagar. A água estava a uns 5 metros de profundidade. Quando cheguei perto, parei. Olhei ao redor e então ouvi bem perto do meu ouvido: "Você demorou." A lanterna caiu da minha mão. Um braço, uma mão branca, fina, agarrou meu tornozelo e puxou. Eu gritei. Bati com o cotovelo na parede de pedra, tentando me soltar. A dor foi insuportável, mas a mão sumiu. Eu subi desesperado, puxando a corda com toda a força que ainda tinha. Saí do poço arfando, sujo, com o rosto ralado. Meu filho chorava na varanda. Ele não perguntou nada, só me abraçou. Eu tremia da cabeça aos pés. Aquilo não era imaginação, aquilo era real. Eu senti a pele fria, eu ouvi a voz, eu vi o reflexo de um rosto na água antes de apagar a lanterna. Aquela coisa, aquilo não era humano, não era mais. No dia seguinte, tapei o poço com concreto, sozinho. Comecei antes do sol nascer e terminei à noite. Reforcei com pedras, botei terra por cima e rezei. Rezei como nunca rezei na vida. Não sou religioso, mas ali eu senti que precisava pedir desculpas a algo que eu não entendia. Depois disso, as vozes pararam. Meu filho voltou a dormir tranquilo, mas às vezes, quando o vento sopra mais forte, eu ainda acho que ouço meu nome, bem baixinho, como um eco vindo debaixo da terra. E eu finjo que não ouço. Finjo que não vi o que vi. Finjo que nada disso aconteceu. Mas toda noite, antes de dormir, coloco meu ouvido no chão do quintal, só para ter certeza. E até hoje, às vezes, eu escuto: "Pai, me tira daqui." O galpão onde eu trabalhava como segurança noturno ficava em uma área industrial afastada, cercado por ruas desertas e galpões abandonados. As luzes públicas falhavam com frequência e o breu fazia a escuridão parecer sólida, como se pudesse ser tocada. A empresa não movimentava mercadorias à noite. Meu trabalho era apenas vigiar, rondar as prateleiras e checar as câmeras.
À primeira vista, parecia tranquilo demais, mas a solidão logo começou a corroer minha mente. No meu primeiro mês, tudo se resumia a silêncio e poeira. O som dos meus próprios passos ecoava entre as fileiras de caixas empilhadas e, às vezes, eu falava sozinho apenas para preencher o vazio. No entanto, perto da terceira semana, algo mudou. Certa noite ouvi passos que não eram meus, rápidos, leves, como se alguém corresse entre as prateleiras. Aproximei-me com a lanterna em punho, mas não havia ninguém. O ar, porém, estava pesado, como se tivesse acabado de ser agitado por uma presença invisível. Nas câmeras, comecei a notar distorções, sombras que passavam em corredores onde eu sabia estar sozinho. Silhuetas humanas surgiam por segundos, imóveis, fitando diretamente para a lente antes de desaparecerem. Revi as gravações dezenas de vezes, tentando achar falhas técnicas, mas os vultos estavam lá, curiosamente, sempre nos mesmos pontos, os corredores mais fundos, onde a iluminação era mais fraca. Uma madrugada, decidi confrontar aquilo. Segui direto para a fileira 24, onde mais aparições surgiam nas câmeras. Enquanto caminhava, os passos ecoavam sincronizados com os meus, mas em momentos pareciam se adiantar, como se alguém caminhasse à frente. A lanterna tremia em minha mão e senti o suor frio escorrer pela nuca. Quando virei a esquina, nada havia além de caixas empoeiradas. Porém, ouvi um sussurro abafado, como o choro contido de alguém preso. Na sala de monitoramento, ampliei o zoom em uma das câmeras. Uma figura imóvel aparecia no canto do corredor. Tinha a silhueta de uma mulher, magra, cabelos longos. Curvava a cabeça para o lado, mas ao piscar, a imagem desapareceu. Voltei à fita, ela estava lá. Reproduzi de novo. Sumiu. Como se me mostrasse apenas quando queria. Resolvi contar ao supervisor no dia seguinte. Ele apenas riu, dizendo que os galpões sempre guardam ecos das pessoas que por ali passaram. Fiquei desconfortável. Não era o tipo de resposta que se dá a alguém que vigia sozinho em madrugadas silenciosas. Os ruídos aumentaram. Não era apenas passos, eram correntes sendo arrastadas, batidas secas, vozes sussurrando entre os corredores. Uma noite, ao checar uma das portas dos fundos, percebi marcas na parede, arranhões fundos, como se unhas tivessem sido cravadas ali. Passei os dedos e senti o pó da tinta descascada misturado com algo ressecado que lembrava sangue antigo. As câmeras capturavam silhuetas em movimento. Mas quando eu corria até lá, o espaço estava vazio. Era como se o prédio tivesse uma segunda realidade, visível apenas pelos olhos eletrônicos. Meu sono diurno começou a ser perturbado por pesadelos. Corredores intermináveis, gritos abafados, mãos invisíveis puxando minhas pernas. Acordava exausto, mas ainda assim voltava noite após noite, incapaz de largar aquele emprego. Numa madrugada chuvosa, tudo piorou. O som de passos era constante, como se uma multidão invisível rondasse comigo. As câmeras mostravam dezenas de vultos entre as prateleiras. Eu tentava contar, mas cada vez surgiam mais, todos imóveis, olhando para o mesmo ponto, a sala de monitoramento. Eu estava lá dentro e senti um arrepio mortal ao perceber que, de alguma forma, me encaravam. Minha respiração ficou curta. Saí correndo pelo galpão, lanterna em punho, gritando para que se mostrassem. O eco da minha voz voltou multiplicado, como se dezenas gritassem junto. Então ouvi um som seco atrás de mim, uma porta de ferro batendo sozinha. Quando voltei, estava trancada por dentro, embora ninguém a tivesse tocado. Na semana seguinte, busquei informações sobre o prédio. Descobri, em conversas com moradores antigos, que antes de se tornar galpão, aquele espaço havia sido usado por grupos clandestinos. Alguns diziam que era um depósito de contrabando. Outros, em tom mais baixo, falavam em cativeiros. Gente sequestrada, mantida por semanas sem ver a luz do sol.
e, segundo eles, muitos não saíam vivos dali. A cada informação, minha mente se confundia mais. As câmeras mostravam pessoas que talvez nunca tivessem saído dali. Seus gritos ecoavam, mesmo décadas depois. Eu sabia que não era imaginação. Havia marcas físicas, arranhões, portas que batiam, ecos impossíveis. O galpão não guardava mercadorias, guardava lembranças de dor. Certa noite, já quase em desespero, decidi gravar os sons com meu celular. Deixei-o ligado em cima da mesa. Fui rondar. Quando voltei, revi a gravação. Entre chiados e o barulho do vento, uma frase surgiu nítida, como se alguém tivesse sussurrado ao lado do microfone. "Ajuda a gente." Meu corpo inteiro gelou. Eu estava sozinho. E, no entanto, os prisioneiros invisíveis ainda estavam lá. Depois daquela gravação, minha sanidade começou a ruir. Passei os dias tentando convencer a mim mesmo de que poderia ser interferência. Algum truque do vento passando pelos vãos do galpão. Mas todas as justificativas soavam frágeis diante da nitidez daquelas palavras. "Ajuda a gente." Não era vento, não era falha técnica, era súplica. Voltei ao trabalho com a sensação de que dezenas de olhos me observavam, mesmo na escuridão. As câmeras registravam mais vultos a cada noite. Já não era um ou dois, mas grupos inteiros. Alguns andavam lentamente entre as prateleiras, outros permaneciam imóveis, fitando o vazio. Quando eu me aproximava, sumiam, mas a sensação de presença continuava impregnada no ar. As marcas nas paredes pareciam aumentar. Arranhões que antes estavam restritos ao fundo, agora surgiam próximos à entrada. Riscados longos, profundos, como se alguém tivesse tentado abrir passagem com unhas até sangrarem. Certa noite, iluminei uma viga de madeira e vi algo que fez meu estômago revirar. Manchas escuras, corroídas pelo tempo, formando a silhueta de mãos. Mãos pressionadas contra a superfície, como se implorassem por saída. Passei a sentir os gritos em meus ouvidos, mesmo quando as câmeras não mostravam nada. Eram ecos abafados, vozes fragmentadas, choros. Uma madrugada, escutei o choro infantil, agudo, vindo de trás de uma pilha de caixas. Corri até lá, mas só encontrei o vazio. O som, porém, continuava, reverberando como se estivesse dentro da minha cabeça. O medo começou a se misturar com obsessão. Eu queria entender. Precisava descobrir o que realmente havia acontecido ali. Vasculhei arquivos antigos na prefeitura e em jornais locais. Foi então que encontrei menções a operações policiais nos anos 90. O prédio, segundo reportagens esquecidas, teria sido usado como cativeiro de um grupo criminoso que sequestrava empresários. A polícia nunca revelou quantas vítimas foram resgatadas. Algumas simplesmente desapareceram. Essa informação deu sentido às vozes, às silhuetas, aos gritos. O galpão não era apenas um espaço físico, era um túmulo invisível, impregnado de dor. As câmeras captavam aquilo que os olhos humanos não suportavam ver. E eu estava preso ali todas as noites, forçado a conviver com ecos de agonia. Certa noite chuvosa, a mais aterrorizante de todas, tudo atingiu o ápice. O sistema de câmeras começou a falhar, mostrando estática. Mas entre os ruídos, figuras surgiam em sequência. Homens acorrentados, mulheres deitadas no chão, crianças encostadas nas paredes, todos imóveis, todos me encarando. Meu coração disparou e a sensação de claustrofobia tomou conta. Era como se o galpão inteiro se transformasse em um grande cárcere diante dos meus olhos. Saí correndo pelos corredores. Os passos invisíveis ecoavam atrás de mim, cada vez mais próximos. As luzes piscavam, ora apagando, ora acendendo. Quando virei em direção à fileira 24, vi algo impossível. Uma grade de ferro, enferrujada, surgida no meio do corredor. Atrás dela, dezenas de silhuetas comprimidas, gritando sem som. Bati a lanterna, pisquei os olhos, e a grade sumiu. Mas o eco dos gritos permaneceu, preenchendo cada centímetro do galpão.
Na sala de monitoramento, as câmeras voltaram a funcionar. Em todas, sem exceção, havia uma figura imóvel, sempre de costas, no centro de cada corredor. Eram mais de 20. Todas as câmeras mostravam a mesma postura, braços caídos, cabeça baixa. Eu tremia sem saber o que fazer. Então, lentamente, uma delas virou o rosto para a lente. Não tinha olhos, apenas buracos escuros, fundos, como poços sem fim. Naquele instante, todas as figuras das câmeras ergueram a cabeça ao mesmo tempo. O monitor apitou e desligou sozinho, deixando a sala mergulhada no breu. O som de correntes ecoou pelo prédio inteiro, seguido de gritos sufocados. Tampei os ouvidos, mas não adiantava. Os sons vinham de dentro de mim. Na manhã seguinte, entreguei meu pedido de demissão. Disse ao supervisor que não voltaria. Ele apenas assentiu, como se já soubesse. Antes que eu saísse, porém, fez uma advertência estranha. Você ouviu demais. Vai carregar isso com você. As palavras dele ecoaram na minha mente durante dias. E, para meu desespero, percebi que estava certo. Os ecos não ficaram no galpão. Eles vieram comigo. Nas primeiras noites em casa, pensei que era paranoia, mas logo ficou claro. As vozes me acompanhavam. Sons abafados surgiam no silêncio do meu quarto. As sombras refletiam em espelhos, mesmo quando não havia ninguém ali. Um dia, revisitei a gravação do celular. Além do sussurro, "Ajuda a gente", havia uma segunda voz, que eu não havia notado antes. Grave, distante, mas perceptível. Ele sabe agora. Foi então que compreendi. Não era apenas um espectador. Ao entrar naquela escuridão, ao ouvir os gritos e ver os vultos, me tornei parte daquilo. O galpão não era só um lugar. Era uma prisão que se expandia, buscando novos guardas involuntários. E eu tinha sido escolhido. Agora, quando fecho os olhos, vejo os corredores infinitos, as grades, as marcas nas paredes, ouvindo os gritos que nunca cessam. Não importa o quanto eu tente me desligar, eles me encontram. Os ecos não pertencem mais só ao galpão. Estão em mim. E talvez, quando você terminar de ler essa história, também passe a ouvi-los.